Fala galera, aqui é o Dado. Essas são duas mangas que caiu no quintal, né? Tem um pé de manga em casa agora e as mangas estão caindo aos montes. E eu peguei duas e fiz esse teste porque ontem eu fiz eu desenhei ali a fruta do Crash Bandicoot e parece um pouco a manga, né? Eu usei essas mangas como referência, pelo menos mental. Aí hoje que eu lembrei que eu poderia ter pego umas para renderizar. Mas olha que interessante, porque ontem a gente falou isso na live, né? A diferença de material, eu creio que o nome é dielétrico, né? Que não é metal, e material que é metal. Eu estou falando em termos de 3D, de computação gráfica, tá? Então metal não necessariamente é ferro, eu estou falando de são superfícies que refletem mais do que essas superfícies aqui. Então vamos, quer ver? Vamos só criar aqui um gate para focar. Vamos pintar essa parte aqui de preto, só para você não ficar olhando tanto, né? Vamos focar nessa, que seria a manga seca, né? A outra, só também, essa outra manga é a mesma manga, só que eu molhei ela e passei detergente para segurar um pouco mais o líquido, porque senão ele vai seca muito rápido, né? Então eu molhei, passei detergente ali, minha esposa falou, você tá ficando louco de vez, né? Então na manga seca, você vê que mesmo que a superfície seja totalmente lisa, se a gente aproximar, a gente nota que a superfície não é lisa, né? A superfície da manga ela é lisa quando a gente toca, mas no nível mais microscópico você vê que ela, né, tem textura, tem ondulações, micro-ondulações ali. Então, o que acontece é aquilo. A luz está batendo, né? A luz está mais, né? Aqui está a sombra, né? Então a luz está aqui de cima, né? A luz do sol. Né? Nesse caso aqui eu estou bem embaixo do sol e era quase meio-dia de propósito. Então a luz do sol está batendo aqui. Você nota que aqui, ó, não sei se você consegue ver que aqui tem um specular, tem um highlight, um specular highlight. Aqui é o sol, né? Só que por que a gente não está vendo o sol assim perfeito, né? Porque como tem esses poros, essas imperfeições na superfície ainda lisa da manga, a luz está batendo e não está voltando no mesmo ângulo, né, para o nosso olho, o que daria um reflexo perfeito do sol. Imaginando também que o sol é uma bola assim, né? A luz está, por causa das imperfeições, a luz está batendo aqui e batendo para lá, batendo aqui e voltando para lá, batendo aqui e voltando para lá. Então o bounce, né, dos fótons está mais desorganizado. Né? Eles estão vindo todos do Sol, eles não estão vindo aleatoriamente como eu desenhei. Eles estão vindo paralelos assim do Sol, só que quando volta para o nosso olho, eles não voltam no mesmo ângulo certinho. Eles voltam meio tortos, tal, difusos, né? Meio bagunçados, desordenados. E por isso então que a gente não vê muito preciso o reflexo das coisas. E a gente começa a ver mais então a ideia de shading, né? Mas ainda existe, né? É que está num nível muito, como se fosse assim, o reflexo está numa opacidade muito baixa. E aí tem quase que uma regra inversa, né? Quanto mais depois a gente vai ver isso, depois eu posso fazer isso. Então tá, então aqui que a gente consegue observar isso, né? O specular, o highlight, né? O que é o highlight? Aqui é o degradê de luz para sombra, né? Onde que está mais forte nesse degradê é mais ou menos aqui. Então esse aqui seria o highlight. O specular highlight seria o reflexo do ponto luminoso. Você consegue, espero que você consiga ver que tem sim uma partezinha aqui mais clara, né? Mas só que totalmente difusa. Então é isso. Então a gente consegue ver isso, né? O highlight, o specular highlight. A gente consegue ver o famoso o shade, né? Que seria a parte da ausência de luz, a parte onde a luz está sendo bloqueada. Como a manga é uma forma assim, né? A luz bate aqui, mas chega aqui ela não consegue bater tanto. Então por isso que aqui a gente tem a sensação de sombra que a gente fala, né? Sombra na verdade é só isso, né? Mas a gente fala que isso aqui também é sombra. Tá? E a gente também vê que tipo, essa parte da sombra, né, é um pouco mais clara que essa. Mais escura, desculpa. Né? Porque aqui também tem ao mesmo tempo que tem um gradiente, né, dessa cor para essa cor, aqui do lado da sombra, a gente tem um gradiente dessa cor para essa cor. Claro que a manga tem um
pouco de laranja misturado com verde e amarelo, né? Mas você vê que tem um gradiente tanto de um lado quanto de outro. Então o core shadow, né, ou a parte mais grossa, a parte mais, né, substancial da sombra, você vê que é mais ou menos nessa região e depois começa a virar um gradiente, porque provavelmente é o chão, né? Que o chão, mesmo que o cimento aqui não é tão liso, mas pô, a luz bate e volta um pouco para cá, né? Então aqui está sendo iluminado pelo chão e caso contrário ele estaria, né, escuro como aqui, né? Então essa é a manga seca, né? Então essa aqui é a observação. Aqui eu diria assim, quando a gente fala assim, vou renderizar um desenho, mais ou menos a gente pensa nisso, né? A gente faz esse modelo de representação de materiais. Luz, sombra, highlight, specular highlight, core shadow, occlusion, né, que seria... Tá vendo que essa parte aqui está super escura comparado com essa aqui, né? Então aqui você vê que tem a oclusão total assim da luz, né? Quase preto seria o occlusion aqui. Mas nesse caso, né, aí eu falando o que eu fiz, então eu peguei a água, o detergente, passei na manga e fui correndo tirar a foto. Para quê? Quando a gente passa água em cima, né, cria essa película. Tá vendo que está secando já, né? Tive que tirar bem rápido. Mas essa película que criou em volta, né, da superfície da manga fez com que a manga ficasse realmente mais lisa, né? A superfície da... Né? A manga é... Deixa eu ver uma cor legal para desenhar. Né? A manga é toda assim, né? Mas quando eu joguei a água, eu imagino que é isso que aconteceu. A água criou, né, uma coisa mais lisa. E aí o que acontece? Quando a luz bate, ela volta de uma forma mais ordenada para o nosso olho. E aí o que é legal? Né? Aqui tem que tentar abstrair mesmo, para até conseguir ver. Olha só, né? Aqui dá para ver, ó. Vamos começar pelo óbvio, né? Olha como está muito mais claro, né? Sem querer fazer trocadilho, mas como o shape do sol está muito mais claro. Você quase vê, né? É que tem partes que a manga já está secando, porque está debaixo do sol, a água seca muito rápido, evapora rapidinho. Então aqui, ó, dá para ver, né, comparado com a outra, que quase o mesmo tamanho, quase a mesma cor, né, quase a mesma posição. Essa aqui está um pouco mais assim, mas você vê que o specular aqui do sol está bem mais visível que aqui. Aqui ainda existe, mas está difuso e transparente. Aqui existe e está mais marcado e visível, né? Então dá para ver então o specular do Sol e, né, como ainda é só uma camada leve, né, que está em cima da rugosidade da pele da manga, né, então a camada de água é como se fosse um vidro que a gente joga, plastifica a manga, mas não é o bastante para transformar a manga num metal. Então você tem uma combinação interessante, né, de specular de metal combinado com o shading de não metal. Então se você tentar ver, né, porque aqui tem que tentar ver, você consegue ver que a manga tem a parte de, né, luz, de sombra, mas olha aqui, ó, não sei se você consegue observar aqui, ó, nessa região, você está vendo que tem umas partes meio brancas assim, aqui? Se você ver, ó, esse esbranquiçado é o chão. Olha como é igualzinho a textura aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Parece até que tipo, eu tô tirando, né? Mano, não tô tratando a galera como novata demais. Mas, meu, eu mesmo, assim, demorei mó cara pra ver essas paradas em objetos reais e tal. E é mó legal quando você vê. Então, se você vê que essa parte da manga que ainda tá molhada porque tá mais na sombra, né? Que então tá bem metálica, bem reflexiva, meu, você consegue ver o chão, ó. Aqui, a continuação do chão, ó. Aqui é o chão, aí ele meio que entra aqui e vai sumindo, ó. Vai sumindo, né? Então isso é uma característica dos objetos metálicos, né? Das superfícies metálicas. Elas refletem mais o que está em volta, né? Então aqui, ó, olha aqui, se você, agora que você já sabe que existe, olha como que aqui tem um, deixa eu tentar achar uma cor, olha como que aqui tem um reflexo aqui, ó, provavelmente do chão. Consegue ver que aqui tem tipo um shape branco aparecendo, aí aqui parece ter um degradê e aqui tá ficando mais claro.
que é o chão de novo, né? Aqui, logicamente, como eu falei, dá para ver que é o reflexo do sol, né? E como eu falei, não é totalmente metálico, então aqui você não vai conseguir ver aqui na minha casa tem uma árvore aqui em cima, então se fosse um objeto metálico, você talvez veria, né, a árvore ou um pouco do céu aqui, sabe? Mas nesse caso não, eu só molhei a superfície, mas foi o bastante para ver essa diferença, né? Então, um objeto metálico e de elétrico, né, não metálico, você consegue combinar, mas aí seria só numa situação como essa, tipo, algo foi jogado em cima que criou uma superfície mais estável para a luz refletir direto para o nosso olho. Que mais que eu queria observar? Tinha mais uma coisa aqui. Ah, tá. Em objetos metálicos também acontece um efeito muito curioso, que é o efeito de Fresnel, que acho que dá para ver aqui também. Ó. Agora que eu estou dando uma observada, ó. O efeito de Fresnel é basicamente assim, tudo que é mais para as bordas, no caso desses objetos aqui, né? Nesse tipo de forma, né? Num lago, por exemplo, o efeito aconteceria de um jeito diferente. Mas nessa forma aqui, você vê que o efeito de Fresnel é basicamente o que? Tudo que está mais no nosso campo de visão, né? Eu estou olhando para cá, eu não vejo tanto reflexo, né? Tudo que está fugindo do canto de visão, que está indo, né, para as laterais do objeto, eu estou vendo mais. É meio óbvio, né? Por que está acontecendo isso? Porque se a gente pensar que né, a manga é assim, mas vamos reduzir ela ao objeto mais simples, que é mais ou menos esse cubo, né? Vamos colocar até nessa perspectiva aqui para poder ter mais uma face, né? Então o efeito de Fresnel, né, não é que tipo tudo que está na borda vai ficar mais esbranquiçado, né? Ou vai se refletir mais. É porque é meio óbvio, tá vendo que essa parte aqui provavelmente está refletindo mais aqui do que essa parte. Essa parte não está olhando para o chão quanto essa, né? Então aqui você vê que as bordas da manga estão refletindo. Olha essa parte aqui como tá. Parece que tem um tracinho branco colocado aqui, né? Eu vou exagerar aqui com o brush, né? Parece que tá isso aqui assim, né? Mas por quê? Porque essa parte consegue olhar mais, refletir, como se fosse um espelho, essa parte do chão. Então tudo que você pinta mais para as bordas, você geralmente reflete mais. Geralmente você põe um tracinho mais, você põe esse esbranquiçado, né? E aí funciona. Então acho que eu achei interessante gravar um vídeo com essas duas observações, porque curiosamente ontem eu pintei exatamente isso e tive essa dificuldade, assim, porque eu pintei ele de elétrico e depois comecei a pintar reflexo. Eu falei, mas em que situação aconteceria isso, né? Que você teria essa combinação. Quando você molha um objeto, você tem isso. Fechou? Então, por enquanto, é isso aí.